então, para a gente começar, o que é o estudo de potencial ambiental? O estudo de potencial ambiental é um diagnóstico, tá? É um diagnóstico onde a gente vai olhar, justamente como o próprio nome sugere, o potencial ambiental da área. Como é isso? Através de duas coisas, basicamente. De uma quantificação de ativos ambientais que existem na área, né, em relação à água, à biodiversidade, vegetação, e também através da aplicação de uma matriz de oportunidades. Nós desenvolvemos uma metodologia própria. É importante dizer que a metodologia de realização desse estudo de potencial ambiental, ela foi desenvolvida pela Jatahy Capital com vistas a aplicar a metodologia maior da conservação em ciclo contínuo, né, que é uma proposta de olhar para uma área e gerar recursos a partir da conservação e com o dinheiro, né, com os recursos financeiros oriundos das atividades que se pratica na área, criar um sistema financeiro onde o rendimento de um patrimônio seja capaz de manter essa área. Esse conceito é o conceito dos fundos endowment, né? Então, nós chamamos de fundo de ciclo contínuo. Então, é a ideia de olhar para uma área, fazer um diagnóstico, ver o que ela tem potencial de gerar a partir da conservação, com várias oportunidades. A partir do momento que se realiza cumulativamente diversas oportunidades, a ideia é que a receita dessas atividades cubra os custos da conservação e sobre um lucro. Esse lucro, ao longo do tempo, ele deve servir à formatação de um fundo, que aí é a estratégia econômica, né, da metodologia, e em determinado momento esse fundo ele é capaz de, só com os rendimentos, prover as atividades necessárias para a conservação, para a proteção, para a gestão dessa área. Isso seria colocar a conservação em ciclo contínuo, tá certo? Então, o EPA é a primeira fase, é a primeira etapa da grande metodologia de ciclo contínuo. É onde a gente faz um diagnóstico para entender o potencial, a vocação da área. Então, voltando, né, a gente faz esse diagnóstico, tem como resultado, principalmente, a aplicação da matriz de oportunidades, onde a gente detalha todas as oportunidades cabíveis, o que é a oportunidade, qual o público de interesse, quais os valores de mercado, qual que é o potencial de geração de recursos nessa propriedade, quais são os caminhos, o que precisa ser feito para aproveitar essa oportunidade, se já tem alguma coisa em andamento, se tem que começar do zero, enfim. E aí você tem um grande diagnóstico, uma grande fotografia da propriedade para poder seguir com as atividades, que é a segunda fase, que seria planejamento e operação, fazer um estudo mais detalhado, estudo de mercado, plano de negócios para iniciar as atividades, e lá para frente a terceira fase é a formação desse fundo, desse instrumento econômico, para colocar a área em ciclo contínuo de conservação. Uhum. E tu já citou um pouco, né, mas para a gente ter uma ideia do como é que é o passo a passo desse estudo, assim, né? Eu tenho uma área verde, ou a minha empresa tem uma área verde, enfim, como é que eu chego para vocês? Que tipo de informação precisa? O que vocês vão fazer de início? Como é que é esse processo? Olha, ótima pergunta, Raíssa. A gente desenvolveu uma metodologia principalmente para a gente entender assim, como a gente tem uma matriz de oportunidades muito abrangente, com 36 oportunidades, quer dizer, como é que a gente faz para olhar para cada uma delas e dizer, olha, essa oportunidade nessa área tem potencial ou não tem? E por quê? Então, o que é muito importante? Primeira coisa, o primeiro passo do EPA é um trabalho de escritório, é a gente entender ordenamento territorial, né? Uso do solo, o que acontece naquele pedaço de chão, independente do querer do proprietário. Isso tanto do ponto de vista físico, relevo, rios, área degradada, área com vegetação, montanha, espécies, zoneamento, essa coisa toda, quanto da parte do poder público, jurídica, o que incide de legislação sobre essa área, né? Tem unidade de conservação, tem terra indígena, qual que é o zoneamento, porque aí a gente consegue entender as características do território e a partir desse momento a gente consegue
identificar oportunidades de negócio e limitações de uso, para que a gente aplique a matriz de oportunidades e indique ao proprietário as possibilidades com base legal verificada, tá certo? Então, a primeira coisa é pegar, na prática, o perímetro o arquivo com polígono, né, o perímetro da propriedade, e a gente faz a sobreposição dos limites da propriedade com uma série de mapas de bacia hidrográfica, cobertura do solo, clima, umas 15, 20 lâminas que a gente sobrepõe para entender o que acontece naquele território. O proprietário vai ter, então, que primeiro fornecer documento para vocês, o CAR, enfim, toda a parte de documentação. Sim. Ele vai passar para vocês terem essa base de informações. E quanto mais documentos a propriedade tiver, quanto mais, se ela já tiver um georreferenciamento certificado pelo INCRA, por exemplo, já sai na frente. E, aliás, é bem interessante, eu até vou fazer um parênteses nessa pergunta que você me fez, porque muitos proprietários olham, às vezes, para esse tipo de trabalho, eles falam, poxa, mas eu vou investir nisso, e quando que eu vou ter retorno disso? A gente sabe que o mercado ambiental e os negócios na área ambiental é um mercado de informação, não é um mercado de commodities como comprar e vender boi, que está pronto, né? Então, as propriedades que têm a regularização fundiária, documentação em ordem, impecável, com tudo, para a gente desenvolver um estudo desse, fica até mais barato para o proprietário e, com certeza, a gente coloca essa propriedade num outro status. Ela já está um passo à frente. É um mercado que está em formação, mas os primeiros negócios, quem vai fazer são os proprietários que saíram na frente, estão regularizados, estão prontos para ir para o baile, tá certo? Aquelas propriedades que não tem georreferenciamento, documentação precária, precisa retificar a matrícula, a hora que o baile começar, elas vão ter que começar a se arrumar, vão perder as primeiras rodadas, vão perder tempo de desenvolver esses negócios, vão ter que correr atrás depois. Então, isso é um ponto. Por quê? Primeira etapa, então, o DPA é a análise técnica, a segunda etapa é a análise jurídica. E na análise jurídica, a gente vai olhar o quê? Duas coisas, basicamente. Primeira, documentação, regularidade, legalidade da área. E a segunda coisa é a legislação incidente sobre a área de todas aquelas camadas que a gente sobrepôs na primeira etapa. Então, etapa 1 e 2 é escritório, a gente olha, faz todo esse trabalho, imagem de satélite, define as APPs, entende a propriedade do ponto de vista do ordenamento territorial, faz a análise jurídica, tá certo? Aí a gente vai para a etapa 3. Tem uma etapa intermediária que a gente chama, que é uma vistoria, aí sim a gente faz uma vistoria de campo, que é um momento importante também para validar algumas informações, tirar algumas dúvidas que o imageamento às vezes não permitiu, entender a realidade socioambiental da onde a área está inserida, porque esse é um fator realmente muito importante. Então, com base no levantamento técnico, na análise jurídica, na vistoria, a gente parte para a quantificação dos ativos, identificação desses ativos. A gente tem um componente, esse estudo ele pode ser modular também, é importante dizer isso, né? Tem um componente de entender a incidência de serviços ecossistêmicos, a gente tem um componente para entender o alinhamento das ações realizadas na propriedade com as ODS, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é uma linguagem que conversa mundialmente, muito importante para empresas, por exemplo, que têm áreas e para relatórios de sustentabilidade, responsabilidade social, porque isso é uma linguagem muito utilizada e muito valorizada no meio empresarial. E aí, com base no passo 1, passo 2, técnico-jurídico, mais o olhar da quantificação dos ativos, dos serviços ecossistêmicos e as ODS, a gente vai para a aplicação da matriz de oportunidades, por fim, onde a gente fecha o trabalho e detalha com base em tudo que a gente levantou, com base nos ativos ambientais existentes na propriedade, quais são as oportunidades de negócio e quais são os potenciais de geração de recursos daquela propriedade, naquele contexto, para gerar recurso e fazer a conservação se tornar sustentável.
Uhum. Então, e falando nessa questão de gerar o recurso, né? Então, o EPA, ele vai se, tendo ele pronto, né? Passando por todas essas etapas, a propriedade vai estar pronta para, vai estar identificada para gerar esses recursos, então, com a conservação. É dessa maneira que ele contribui para gerar recurso com a conservação? Sim, o EPA ele é o mapa da mina, né? O EPA ele vai dar todo o esteio, toda a base, até tem um modelo de EPA, uma versão simplificada que está disponível no site, né? Para quem tiver interesse em dar uma olhada, a cara, o jeitão do relatório, né? Mas ele vai dar toda a base e vai dizer, olha, de todas as oportunidades que nós analisamos, essa propriedade tem potencial para, sei lá, para 10 das 36, né? Então, oportunidade 1, qual que é? É a oportunidade tal. Qual que é a lei que rege essa oportunidade? Tal. Por que essa propriedade tem potencial para ela? Por causa disso, disso, disso. Qual que é o potencial que a gente aferiu na propriedade? Olha, tem tantos rios, tem tantos hectares de vegetação, tem tanto de carbono. Vai depender, cada oportunidade, o que a gente entendeu como potencial. Tem não sei quantas cachoeiras, por exemplo, se for uma coisa de turismo, a gente vai justificar o porquê que a gente entende que tem potencial para aquela oportunidade. A gente vai falar de valores de mercado. Essa oportunidade que a gente está falando, quanto que se cobra para fazer isso? Aqui na minha vizinhança, no Brasil, no mundo, se a gente não tiver experiências aqui, vamos buscar essas referências, né? Então, quanto que eu tenho potencial de ganhar? Algumas oportunidades a gente consegue cravar um valor. Outras oportunidades é caso a caso. Né? Quer dizer, a questão de turismo, por exemplo, vai depender de uma série de coisas. É difícil da gente estimar um potencial de geração de recursos. Mas uma compensação ambiental, onde eu vou negociar hectares excedentes de vegetação, se eu consigo cravar o número de hectares e consigo saber um valor de mercado, eu consigo determinar que essa oportunidade tem um potencial de X milhões de reais nessa propriedade. Isso a gente consegue colocar um número, né? E o mais importante de tudo, um indicativo de o que eu preciso fazer para aproveitar essa oportunidade. E aí a gente dá a sinalização do caminho, né? Então, ele é um diagnóstico que ele faz esse olhar, ele aponta as oportunidades e diz o caminho que tem que seguir para aproveitar cada uma delas. Uhum. O proprietário, a empresa vai só colocar, digamos, isso em prática, né? Beleza. Né? Fazer essas parcerias e ir atrás dessas... Sim, inclusive porque muitas oportunidades, o proprietário da área, ou a empresa proprietária da área, não precisa ela desenvolver. Ela pode se associar, fazer uma parceria com uma ONG da região, com algum empreendedor, uma empresa, uma operadora da região, e ela vai ter, disponibilizar a área, fazer todo o regramento jurídico dessa relação, de responsabilidades, etc. tal, e a operadora vai desenvolver a atividade e ela vai ter ali 5, 10, 20, X% da receita daquele negócio como uma renda passiva. Ela tem um terceiro explorando e ela está recebendo a exploração que aquele terceiro está fazendo, né? Então, é com esse olhar. E um outro fator que é interessante é que existem algumas oportunidades que fortalecem, estimulam outras oportunidades. Vou te dar um exemplo rápido. Você imagina uma oportunidade que é banco de imagens e uma outra oportunidade que é cursos e eventos e coisas assim. Se eu faço uma programação de fotografia de natureza, curso de fotografia de natureza, eu automaticamente tenho condições de alimentar um banco de imagens da propriedade. Então, eu desenvolvo uma oportunidade que já me subsidia outra. E tem várias coisas que é possível a gente entender, por exemplo, o turismo com uma lojinha de produtos, né? E outras Sim, elas estão ligadas, né? Tem relação e fortalece o desenvolvimento do outro, né? Então, isso é muito interessante quando se tem o olhar sistêmico, quando a gente faz a aplicação da matriz de oportunidades e olha para o contexto, e não olha para um ponto isolado. Eu vou pensar só no turismo, eu vou pensar só na compensação. A gente tem que olhar, a nossa proposta é essa, olhar para a área de uma forma abrangente, sistêmica, onde a gente pensa na geração de recursos, e não só recursos financeiros.
mas o que a gente chama de recursos estratégicos para a gestão das áreas protegidas, que são recursos financeiros, técnicos, humanos e materiais. E, ao final, se a gente for pensar, quando eu desenvolvo uma atividade que eu tenho o aporte de recursos humanos e eu deixo de contratar, isso também repercute numa economia de recursos financeiros. Isso precisa ser considerado. Uhum. Tá certo, então, Fábio. Obrigada pelas suas explicações, e aí a gente vai disponibilizar os links para o pessoal saber mais sobre, ver inclusive o modelo do EPA. Eu que agradeço.